Alô pessoal, professor Duarte para mais uma videoaula de ciências para você, aluno da Rede Municipal de Ensino de Belém. Então aproveita, pega logo o teu caderno, pega a tua caneta, o teu livro e começa a fazer as anotações importantes, tá? Essa aula ela vai para os alunos, tá, do C4, primeiro ano, que corresponde aos alunos do 8º ano. Pessoal, nós vamos dar continuidade, né, à aula de reprodução. Só que agora, presta bem atenção, nós vamos falar da unidade temática Vida e Evolução, tá? Só que o objeto de conhecimento agora não é mais mecanismo reprodutivo, agora o objeto de conhecimento se chama sexualidade. Então a habilidade compreende ao ensino fundamental, né, 8º ano, que diz o seguinte: analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, considerando a atuação dos hormônios sexuais do sistema nervoso. É um assunto muito importante, tá? Então fica atento, pessoal, porque é um assunto também que é muito pertinente, não só para o estudo de ciências, mas ele também é pertinente para a tua vida. O que você vai aprender aqui, ele vai servir para o teu dia a dia, ele vai servir para as mudanças corporais que você, meu amiguinho, você, minha amiguinha que está aí em casa assistindo essa aula, pode estar notando essa mudança que está ocorrendo no seu corpo. Beleza? Tudo bem? Tranquilos? Então presta bem atenção nessa videoaula. Pessoal, a aula de sexualidade, ela impõe justamente um termo biológico chamado de sexo, tá? Só que esse termo biológico envolve um mecanismo reprodutivo de união de gametas. Por isso que eu deixei claro para vocês que o que nós vamos falar aqui vai envolver, tá, sexualidade dentro de um contexto biológico. União de gametas que eu falei para vocês na aula passada, né, na parte de mecanismos reprodutivos, envolve justamente o óvulo, né, que é o gameta feminino, tá? Envolve o espermatozoide, que já é o gameta o quê? Masculino. Lembra bem que nós falamos que o espermatozoide, ao se fundir, ou seja, ao se unir com o óvulo, tá? O espermatozoide tem 23 cromossomos e o óvulo também com 23 cromossomos, ao se fundir, ao se unir, gera uma célula que vai ser chamada de zigoto com 46 cromossomos, né? Que posteriormente vai se transformar em embrião, tá? Depois é um concepto, depois é o nenenzinho que nasceu, tá? E hoje é você, tá? Que tem nas suas células somáticas 46 cromossomos. Então a sexualidade ela envolve esse processo biológico, tá? Inclusive eu ressaltei para vocês que a reprodução sexuada, ela que aumenta a variabilidade o quê? Genética, por isso que é importante, né, para a perpetuação da espécie, esse mecanismo e também para o processo adaptativo. Tudo bem? Tranquilos? Então a sexualidade eu coloquei para vocês aqui na imagem, né, um casal, tá, hétero, deixando bem claro para vocês, dentro de um contexto biológico, né, tem aqui um rapaz e uma moça, né, e do lado você percebe a imagem do espermatozoide, né, chegando até onde? Até o óvulo, que é justamente para mostrar para vocês, para ratificar para vocês essa união de gametas, que vai levar justamente à formação de um indivíduo. Mas para que isso ocorra, é importante nós ressaltarmos, né, que a criancinha nasceu, ela vai se desenvolver, ela vai crescer e vai chegar até um processo de maturidade sexual, que a partir daí, pessoal, ela vai começar a produzir esses gametas viáveis para que ocorra um novo processo de quê? De fecundação. Tudo bem? Tranquilos? Então olha aqui, essa imagem ressalta, né? Você está vendo aí da infância à adolescência. Você está vendo aí duas criancinhas brincando, tá? Eu queria colocar para vocês que lá pela 7ª semana de gestação, tá, é que os cromossomos vão começar a se expressar para determinar o sexo da criança, tá? Até por volta da 6ª semana, tá, meados da 7ª, não se sabe o sexo de uma criança, tá? Por isso que muitas das vezes o médico orienta a mãe que está grávida, tá, a fazer a ultrassonografia para verificar o sexo da criança a partir dos 3 meses apenas, tá? E quando a mãe vai fazer esse exame, é lá que vai ser detectado,
né, a questão da sexualidade dele. E quando eu falo da questão da sexualidade, é porque a partir daí que vai surgir os chamados caracteres sexuais primários. E anota bem esse termo aí, caracteres sexuais primários. Tá? O que é o caractere sexual primário? É o que vai determinar logo, né, o que o médico fala logo, olha, é um menininho, né, um bebezinho do sexo masculino, então é uma menininha que vai nascer. E qual é esse caractere sexual primário? Pessoal, ele é visto, né, o termo já enfatiza isso para você, que são justamente os órgãos de reprodução visíveis, né, é o que é externo. Né? Então o médico já vê lá o pênis da criança, né? A bolsa escrotal, no caso aí do sexo masculino. E no caso das meninas já vê o que? A vulva formadinha. Então a partir daí, pessoal, já tem uma determinação de quê? De sexo. Né? A nível de genética, digamos assim, essa determinação se deu a partir de cromossomos, que nós chamamos de cromossomos sexuais. Né? No caso do sexo masculino, né, os meninos têm aí o cromossomo X e Y, né, o que vai determinar essa formação do caractere sexual primário é o cromossomo Y. Já as meninas, elas têm o cromossomo sexual X e X. Tá? Então, a ausência do Y, né, vai expressar que essa garotinha, tá, manifeste característica como a formação da vulva, grandes lábios, pequenos lábios, que é justamente o caractere sexual o quê? Primário. Beleza, tudo bem, anotou bem isso aí, não esquece. Olha aqui, da infância, pessoal, ele vai perpetuar aí até a adolescência. Tá? A gente vai dar uma encurtada aí no caso da infância até a adolescência, porque o que importa para trabalhar a sexualidade, né, e perpetuação de espécie, né, o que importa para a formação de uma criancinha é justamente da puberdade em diante, até a fase adulta. Né? Você sabe que a vida ela se divide em várias fases, né? A infantil, a adolescência, a vida adulta e até a terceira idade. Tá? Nós sabemos que lá na terceira idade, né, as mulheres entram num processo de menopausa, olha o nome, menopausa, né, quando vai diminuir a questão de produção de alguns hormônios, né, e ela começa a perder a sua fertilidade. Né? Os homens ainda se prolonga até uma faixa etária mais elevada, tá? Ele pode ter produção de espermatozoides, mas normalmente não se aconselha, né, que determinadas faixas etárias aí, pela terceira idade, não ocorra reprodução por causa de processo de malformações, tá? Que a gente pode falar lá na frente em uma outra aula, tá? Então presta bem atenção. Chegando na adolescência, nós sabemos que vão surgir novos caracteres sexuais, né? Nós sabemos que a adolescência ela é regada, né, por uma interatividade maior. Vocês que estão vendo essa videoaula em casa, sabem que gostam de interagir com os amigos, não só nas redes sociais, mas gostam de passear, gostam de jogar futebol, gostam de praticar algum tipo de esporte, né? O que é isso? É interatividade, tá? Só que, ao mesmo tempo, pessoal, que a adolescência ela é regada por essa interatividade, ela também, né, passa por alguns processos de mudanças significativos, não só mudanças corporais, mas também mudanças psicológicas, né? É a partir justamente da adolescência, né, que se percebe hoje, é muito bem visível isso, né, um caos muito grande, né, que acomete vários jovens da nossa sociedade, né, que são casos de depressão. Por quê? Né, porque ocorre justamente uma preocupação com o corpo, ocorre uma preocupação em estar bem dentro da sociedade, tá? E essas mudanças corporais, tá, elas podem também levar a quadros, né, digamos assim, de autoestima, mas também a quadros de baixa estima. Né? E nós vamos trabalhar aqui justamente as mudanças corporais dentro de um contexto, tá, hormonal, tá, que acontece com todos os adolescentes aí durante a puberdade. Tudo bem, tranquilos? Tá? Anota isso aí que é muito importante para vocês. Tá? Então você está vendo aqui, dentro dessas mudanças corporais,
aqui no slide, você vê o mecanismo de interatividade, né? Você está vendo aí um grupo de jovens, tá, que praticam skate, né, que estão conversando aí, mas estão mais preocupados com o celular. Você vê ao lado uma imagem, né, de jovens que estão namorando, né? A partir daí vem essa questão do namoro, tá? Então, tem que se haver nesse processo uma preocupação em relação a um caos que assola, né, principalmente a nossa juventude, que é justamente a gravidez na adolescência, tá? Pessoal, gravidez, tá, eu queria deixar claro aqui, não é um problema, tá? A grande questão é que o jovem, muitas das vezes, passa por esse processo de gravidez na adolescência e ele não está preparado psicologicamente para isso. Aí, a partir daí, pode gerar um problema que é justamente problema social, né? Pode gerar um caos social, tá? Não quer dizer que a gravidez ela é um problema, pelo contrário, a gravidez é um fenômeno biológico, tá? Do mecanismo de reprodução, tá? Justamente do assunto que nós estamos trabalhando aqui, que é a sexualidade. Tranquilos? Então aqui, tá? A partir da adolescência, da puberdade, essa mudança corporal, ela fica bem enfática, né? Eu coloquei para vocês aqui no slide, né, que há uma preocupação aqui, olha, de dois adolescentes, e eles estão justamente olhando para suas regiões genitais, né, preocupados com a mudança que está ocorrendo, né? Ao lado tem uma figura, né, de duas pessoas já bem maiores, né, e vendo essa mudança corporal que está ocorrendo, tá? Eu coloquei para vocês mudanças corporais relacionadas a quê? A hormônios. Pessoal, é a partir da puberdade, né? Nós sabemos que a puberdade feminina, ela é mais precoce, tá? Ela ocorre de uma maneira mais rápida, né? Digamos assim, é uma faixa etária mais, digamos assim, menor nas mulheres do que nos homens, tá? Por exemplo, as meninas, elas entram em puberdade às vezes com 9, 10 anos, tá? Enquanto os meninos só vão entrar na puberdade por volta dos seus 13, 14 anos. Então, na puberdade masculina, ela já se torna mais tardia do que a puberdade feminina. Beleza? Aí você tá vendo aí justamente no slide, né? No slide, tá? Essa mudança corporal significativa, tá? E ela é, pessoal, influenciada por hormônios, né, que aumentam a sua quantidade, aumentam a sua produtividade durante a puberdade, beleza? Então aqui, você está vendo uma mudança corporal, né, significativa na mulher, tá? E também significativa em quem? No homem. Pessoal, os hormônios da puberdade são vários, tá? A gente vai colocar aqui para vocês alguns hormônios que são específicos, né, para a sexualidade. No caso dos homens aqui, um dos principais hormônios, né, da puberdade dele é a testosterona, tá? Esse hormônio é produzido lá no testículo dele. Daí ele vai nortear essas mudanças corporais que nós estamos falando aqui para vocês, beleza? E as mulheres, quais são os dois principais hormônios que vão nortear isso aí? Tá? São os hormônios produzidos pelos ovários. Tá? Lá na frente nós vamos aprender no ciclo menstrual, né, que existem vários outros hormônios. Existem hormônios que são produzidos pela hipófise. Tá? Esses hormônios, tá, eles vão influenciar para que os ovários comecem a produzir estrógeno e progesterona, que são considerados os hormônios principais para a sexualidade aí dessa menina. Você percebe aqui, pessoal, nesse quadro evolutivo que eu coloquei para você, tá? Que o garotinho é aproximadamente aqui com 9 a 10 anos, tá? Ele tem aqui, olha, 140 centímetros, ou seja, 1,40 m, tá? E ele tem aproximadamente aqui, olha, 32 quilos, tá? Isso é uma média, claro. E com a progressão da idade, você vai percebendo que vai aumentando a estatura dele, assim como vai aumentando também, tá, a sua massa corporal, tá? Que vai ser maior, tá, durante a puberdade. Beleza? Vai ser bem maior durante a puberdade esse aumento de massa corporal, que eu vou já daqui a pouquinho explicar para vocês melhor.
Tá? As meninas, olha aqui a garotinha, tá? De 9 a 10 anos. Tá? Ela já tem 1,36 m aproximadamente. Tá? E ela também tem 32 quilos. Com o passar da faixa etária, você percebe que ela vai aumentando de volume corporal, onde a massa corpórea dela vai começar a ser distribuída por determinadas partes, né? Inclusive o que na puberdade vai chamar a atenção, né? Porque há uma mudança significativa aí na anatomia feminina, que nós vamos também trabalhar daqui a pouquinho, tá? Relacionando aí com os hormônios. Tranquilos? Então aqui, a puberdade masculina, como eu havia falado para vocês, ela é norteada justamente por quem? Pela testosterona. Pessoal, coloquei inclusive um gráfico aqui para você não ter dificuldade na associação, né, na relação entre puberdade e a questão hormonal. Você está vendo aqui, olha, por volta dos 12 anos, né, e eu falei para vocês que a puberdade masculina ela é mais tardia, né, por volta dos 12 anos ocorre o desenvolvimento dos testículos. Tá? Pessoal, os testículos, eles estão, né, representados aqui nessa imagem ao lado, ó, abaixo do pênis. Tá? Eles estão protegidos pela bolsa escrotal e é justamente o testículo que vai ser determinante para a produção desse hormônio. E esse hormônio vai determinar as mudanças corporais que nós citamos aí desde o início dessa videoaula, que nós vamos começar a falar sobre elas agora. Tá? Se você perceber, você adolescente que está assistindo essa videoaula, inclusive essa videoaula, ela coube bem, né, para o 8º ano, porque nós temos vários alunos, né, que são adolescentes, que estão na puberdade, né, estão notando essa mudança corporal que está ocorrendo, tá, no seu organismo. Então, o rapazinho, né, na puberdade, mediado pela testosterona, quais são as mudanças corporais? Quais são as mudanças corporais que estão ocorrendo? Primeiro, nós podemos colocar, aproveitando a imagem aqui do slide, tá, o aparecimento de quem? De pelos, né? Aí o garotinho começa a ter pelos, né, no peito, começa a ter pelos no rosto, barba, bigode, né, os pelos axilares, pessoal, pelos na perna, pelos pubianos, né, pelos nas regiões genitais, essa é uma mudança significativa. Segunda mudança significativa, mediada pela testosterona, pode ser o crescimento do pênis. O pênis começa a aumentar de tamanho, ele começa a ter um tamanho mais significativo, sendo que o objetivo biológico, deixando claro aqui para vocês, é justamente que esse órgão, leve o gameta masculino até o gameta o quê? Feminino. Beleza? Tranquilos? Pessoal, além do aumento do pênis, do surgimento dos pelos axilares, né, o rapazinho ele vai ter a sua primeira ejaculação. Isso significa, então, que ele é fértil. Significa, então, que ele já começou a produzir o quê? Gametas. Então, significa, então, que esse rapaz, se ele tiver uma relação sexual desprotegida, com uma moça e ela estiver no seu período fértil, ele já pode engravidar essa moça. Porque a partir daí ele já vai começar a produzir gametas. E esses gametas, na questão da normalidade, eles são gametas viáveis, né? Queria ressaltar isso para vocês. Pessoal, às vezes o rapazinho, ele tem essa primeira ejaculação dormindo, né? Esse processo ele é chamado de poluição noturna, né? Ele está dormindo lá, né? Sonhou com alguma coisa que lembre, né, a questão do sexo para ele, Aí, de repente, ele ejaculou. É comum acontecer isso. A primeira ejaculação é um processo também considerado uma característica sexual secundária. Ela surgiu, né, a partir da puberdade.
né? E ocorreu mediada por quem? Pela testosterona. Tranquilos? Então, continuando, tá? Além da ejaculação que ele tem, tá? Nós podemos ressaltar aqui o aumento de massa muscular. Ah, pessoal, aí aquele rapazinho que era magrinho, que não tinha tantos músculos assim, ele já começa a aumentar a sua massa muscular, ele começa a ter um aumento torácico, né, o braço, aí muitas das vezes ele se estimula até a fazer musculação, né? Eu queria só ressaltar uma questão aqui em torno da musculação. Muitos adolescentes, né, que começam a aumentar a massa muscular, eles começam a tomar a testosterona de forma sintética. São os famosos anabolizantes, são as famosas bombas. E esses anabolizantes, né, esse uso indiscriminado de anabolizantes pode levar a efeitos colaterais irreversíveis. O que pode levar o adolescente aí a problemas cardíacos, né, o que pode levar o adolescente aí ao aumento, principalmente de substâncias que levam a oleosidade no corpo, a problemas no fígado, né? São chamados efeitos colaterais que nós podemos ressaltar numa outra aula aí falando sobre a questão da testosterona sintética. Só queria ressaltar isso para vocês. Além de que, pessoal, para a gente finalizar a questão da puberdade masculina, esse adolescente ele vai começar a ter libidos. O que é libidos? Ele vai começar a ter, né, um olhar diferenciado para o sexo, E esse libido é o que vai dar para ele o chamado apetite, o que? Sexual. Então, relembrando aqui para vocês, aumento de massa muscular, surgimento de pelos, aumento do pênis, né? Primeira ejaculação, beleza? Tranquilos? E libidos, Essas características são significativas durante a puberdade, Nesse slide aqui você pode perceber também que a ação hormonal na puberdade, ela leva ao surgimento de uma acne acentuada, né? O que para o adolescente isso baixa a estima dele, né? Além muitas das vezes da obesidade que pode ocorrer, né? Nós vemos aí muitos adolescentes com índice de massa corpórea, né, acima de 40, o que pode levar a uma obesidade mórbida, o que aí é preocupante, né? Você adolescente que está assistindo essa videoaula, em praticar atividade física, né, em dormir bem, em fazer uma leitura de bons livros, Pessoal, e a puberdade feminina, né, como eu falei há pouco para vocês, ela é mais precoce que a masculina. Você percebe aí a mudança corporal nesse slide, bem enfático. Aqui em cima, o corpo de uma garotinha, e aqui para baixo já o corpo de uma adolescente, né, que já tem uma anatomia feminina, considerando aí de uma mulher já formada, adulta. Eu queria ressaltar para vocês que os hormônios que mediam isso são justamente os estrógenos, né, ou estrogênios, e a progesterona. Você percebe que essa evolução no corpo feminino, ela também se dá aqui, olha pessoal, na estatura, e na questão da massa corporal, assim como, né, eu coloquei aqui para vocês a imagem de uma acne acentuada. E quais são os caracteres sexuais secundários que surgem aí na mulher durante a puberdade? Pessoal, como esses hormônios eles estão atuando de maneira incisiva, né, no sistema que nós chamamos na biologia, na ciência de feedback, justamente com a hipófise, a mulher começa a ter essa mudança significativa, como o surgimento de pelos, né, principalmente nas áreas genitais. Você percebe aqui o aumento da vulva, você está percebendo aqui na imagem o aumento da vulva. O alargamento do quadril, né, que eles chamam de alargamento da anca. Esse alargamento do quadril, a menina era magrinha, agora ela já tem essa região do quadril mais alargado, né, o que aumenta a questão da região glútea. Assim como surge também, pessoal, as mamas, né, uma mama surge primeiro que a outra, é comum isso.
tá? Depois, né, vai se normalizando essa questão e vem as questões principalmente fisiológicas, né? Essa menina entra em menarca, que é justamente a primeira menstruação dela. Tá? Muitas das vezes isso pode ocorrer na escola, por isso que a orientação dos pais, né, a conversa dos pais com a adolescente, ela é fundamental para evitar alguns tipos de acidentes, tá? Assim como, pessoal, a mulher ela vai entrar na sua fertilidade, ela entra em menacne, tá? Justamente a fertilidade que vai parar lá na menopausa. Então ela entra em menacne durante a puberdade dela. Ela começa a produzir óvulos, né? Na verdade, é o ovócito 2, né? Que ainda não está completo, né? Só vai se completar durante a fecundação, tá? Mas ela já começa a produzir gametas que são viáveis, ela já pode engravidar. Todo mês a mulher se prepara para uma possível gravidez, tá? Daí vem a questão do ciclo menstrual, né? E principalmente, pessoal, tá? As meninas aí na puberdade, elas começam a ter libidos também, que é o gosto pelo sexo, começa a ter o apetite, o quê? Sexual. Beleza, tranquilo, isso são as mudanças corporais que ocorrem. Aí todo mês, durante o ciclo menstrual dela, né, o que antecede isso, ela entra num processo chamado de TPM, né, que é justamente a tensão pré-menstrual, né, que ela tem algumas mudanças de humor, como a imagem aí reforça pra gente. Ela não consegue entender muito o que está acontecendo com o corpo dela. Só que ela está iniciando, né, digamos assim, a sua fertilidade. Então, a partir desse processo, essas mudanças fisiológicas ela vai ter durante todo o mês. Aí muitas mulheres até falam assim, infelizmente, né, eu vou ter TPM durante todo o mês, mas é um processo fisiológico que é importante para que o organismo dela se prepare para uma possível gravidez. Tudo bem, galera? Tá? A aula de hoje sobre sexualidade, ela vai ser finalizada aqui até a puberdade, né, onde você que não conhecia as mudanças corporais que ocorreram, né, no seu corpo, tá? Tô sendo até redundante, né? Ou seja, no seu organismo, tá? Elas são extremamente significativas, tá? E você precisa cuidar bem do seu corpo, praticando atividade física, tendo uma boa dieta alimentar, fazendo boas leituras, tá? Inclusive estudando, tá? Não esqueça, né, de pegar o seu livro, tá? Resolver as questões que estão aí no seu material. Tá? Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.